Boa noite, então, a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui do Pensamento e Vida, né? Estamos trabalhando com essa edição aqui do livro e, e hoje o capítulo que nós vamos trabalhar é o capítulo 10, Entendimento. E antes de começar esse capítulo, eu gostaria de lembrar, né, que na introdução desse livro, o Emmanuel diz o seguinte: que este é um livro oral que havia no plano dos espíritos para preparar a reencarnação de algumas pessoas. Então, vários espíritos do plano espiritual, antes de reencarnar, eles estudavam, né, um curso de preparação para a reencarnação. E este curso, então, de preparação para a reencarnação, Emmanuel pegou esse curso e ele traduziu neste livro pela mediunidade do Francisco Cândido Xavier. E por que eu vou relembrar isso? Porque eu achei este capítulo de hoje muito bom e muito prático. Ele traz, ele coloca o entendimento, nós vamos ver, como uma ferramenta para que a gente saiba trabalhar o nosso processo encarnatório e tirar daqui o melhor proveito para nós mesmos. Então, eu achei interessante relembrar esse contexto, que isso faz parte de um treinamento para a reencarnação, ou seja, como melhor aproveitar nosso tempo na Terra, né? E começando pelo dicionário, né, entendimento é a faculdade de entender, razão, compreensão. É também a ação de se entender com, chegar a um acordo, chegar a um entendimento. É ainda a boa compreensão, harmonia, entendimento entre dois amigos e a maneira de perceber, de entender e de julgar algo. Então nós vemos, né, que Emmanuel neste capítulo vai nos trazer coisas relativas a como nós compreendemos o mundo, como nós compreendemos o próximo, nos entendemos com ele e com a nós mesmos, né? Então essa palavra ela quer dizer isso, né? Qual é a boa compreensão, a harmonia que podemos estabelecer entre nós? E para deixar ainda talvez mais claro isso, eu trouxe também essa parte aqui de Provérbios, né? Então, Provérbios, lá do Velho Testamento, tem essa seguinte frase: o coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Então a gente entende, né? Eu vou retomar essa frase mais duas vezes ao longo da nossa meditação aqui sobre as palavras de Emmanuel. Mas a gente consegue entender aqui que a pessoa que tem o coração que entende, ou seja, que usa os bons sentimentos para compreender, para entender o outro, para gerar, como diz aqui, harmonia, ver a razão da outra pessoa, neste processo ela adquire o conhecimento. Então, esse é um processo de aquisição de conhecimento, né? A gente ter entendimento para com o próximo. Da mesma forma que o ouvido de quem é sábio busca a sabedoria, não perde tempo com bobagens. Quando ele diz para a gente não se preocupar com o mal, não falar sobre o mal, não pensar no mal, ou seja, quem tem o ouvido sábio busca o bem, né? E também para a gente pegar bem essa questão, eu trouxe alguns antônimos, que seriam os opostos de entendimento. Então são muitos, né, pessoal? Veja aqui, ó, altercação, que é um tipo de briga, né? Antagonismo, arrelia, atrito, briga, cisânia, conflito, confrontação, confronto, contenda, contrariedade, desacordo. Então, Emmanuel nos diz para buscarmos o entendimento e não essas atitudes aqui que são o oposto do entendimento, né? E em Provérbios também eu achei uma coisa interessante, que fala o seguinte: nos lábios do entendido se acha a sabedoria. Então, aquele que tem entendimento, o que ele fala reflete-se de sabedoria. Mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Eu achei estranho isso, mas eu procurei em outras traduções e não é do falto mesmo. Não sei que português é esse, confesso minha ignorância. Não é da falta, é do falto, né?
Tá assim em algumas edições da Bíblia que eu achei. E aí, o que acontece? Aquele que entende encontra sabedoria, mas a vara, ou seja, o castigo, o açoite, o sofrimento, a dificuldade, é para aquele que não tem entendimento. Então a gente vê que Provérbios é um livro da Bíblia muito antigo, né, pessoal? Muito antigo. E ele já trazia esse ensinamento que vem ser resgatado agora por Emmanuel. Então, se nós entrarmos agora propriamente no livro Pensamento e Vida, Emmanuel começa da seguinte forma: o cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o corpo da gleba. E o estatuário recorrerá ao buril para aperfeiçoar o mármore, a ideia criadora que lhe inflama a cabeça. Então a gente vê aqui na primeira frase que ele diz: a pessoa que trabalha na terra, ela precisa do arado para preparar o solo. E o estatuário, que seria aquela pessoa que faz estátuas, né, um escultor, ele precisa do buril, que é uma ferramenta de ferro pontiaguda que com o martelo ele vai quebrando a pedra para esculpir a estátua. Isso que é o buril. Então ele precisa do buril para que o mármore adquira aquela ideia que ele tem na cabeça. Então, o buril é a ferramenta do escultor, da mesma forma que o arado é a ferramenta do agricultor. E aí a gente entende que nestas duas frases que Emmanuel começa o capítulo, o que ele diz para nós? Que o trabalho depende de uma ferramenta apropriada. Cada trabalho tem uma ferramenta. O arado para o campo, o buril para a estátua. Então, a ferramenta é necessária para que o trabalho seja executado de forma correta. E aí ele continua: a criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores. Olha, aqui já vem uma questão para nós, né? Então, se eu estou interessado que a minha mente emita luz, reflita a luz do bem e com isso proteja a mim mesmo, para que eu não caia em pensamentos negativos que me levem a atitudes negativas, a sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Então aqui ele já nos trouxe a comparação do arado e do buril. Então o alicerce para que o trabalho de renovação do nosso espírito ocorra é o entendimento, né? Então o entendimento é a nossa ferramenta de trabalho na renovação da nossa casa mental. E eu comecei fazendo aquela lembrança de que esse livro, em realidade, é um pequeno curso de preparação para a reencarnação, por quê? A gente sabe que nós estamos aqui nesta vida para tirar a melhor oportunidade possível para a nossa felicidade. E isso nós vamos conseguir com a ferramenta apropriada, né? E qual é a ferramenta? É o entendimento. Eu achei uma analogia muito bonita que o Emmanuel fez, comparando o entendimento a uma ferramenta necessária à estruturação da nossa casa mental, né? O alicerce do trabalho que nós temos que fazer de renovação dos nossos reflexos mentais, para que a nossa mente opere num outro grau de evolução, compreensão e felicidade, né? E senda, que está ali no meio, né? A senda nossa não dispensa o alicerce do trabalho renovador do entendimento, que é a senda. Senda é um caminho estreito usado pelos pedestres ou pelos bovinos, pelos ruminantes, que anda sempre pelo mesmo caminho, né? Então, senda é um caminho estreito, porque é uma comparação que, na realidade, né, o caminho do bem, o caminho que nos cumpre trilhar aqui, ele é o caminho estreito, né? Sempre tem isso no próprio Evangelho, dadas as dificuldades que às vezes a gente tem de aceitar aquilo que nos cabe. E aí ele ainda agora ele falou da importância do entendimento e agora ele qualifica isso. Mas que entendimento? Um entendimento que simbolize fraternidade operante.
Veja que ele ainda qualificou também o entendimento como fraterno e a fraternidade como operante. Então, fraternidade é afeto de irmão para um irmão. E operante é que realiza, trabalha, que produz efeito. Então, esse nosso entendimento que ele traz como ferramenta para nós, ele é um entendimento que promove entre os homens a fraternidade, e uma fraternidade ativa, né, que trabalha, que realiza, que produz efeitos. Aí ele continua ainda. Simpatia que se converte em fulcro de força atrativa. Então, esse entendimento, ele é uma simpatia, uma relação de afinidade para com as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, é olhar o outro, vendo nele um espírito que merece o nosso amor e para o qual eu tenho que ter afeto, né? Então, é uma simpatia que nós estabelecemos para com o próximo. E essa simpatia se converte em fulcro de força atrativa. Fulcro é sustentáculo, o que oferece apoio, sustentação, é o ponto mais relevante. Então, esse entendimento, ele é o alicerce, então, ele é a base de uma de atração, né? Então, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte do outro se exteriorize ao nosso encontro. Então, a gente sabe, né, pessoal, que estabelecemos com o outro uma relação de duplo sentido, que vai e volta. Então, quando eu olho e transmito raiva, né, desgosto, impaciência para alguém, aquilo vai gerar nele, com o tempo, os mesmos tipos de sentimento que retornarão de volta. Então, o convite de Emmanuel é aqui para exteriorizemos, né, nessa simpatia, nesse entendimento, a menor parte nossa, para que a melhor parte do outro retorne para nós, né? Então, o entendimento é essa força atrativa para que o melhor de todos se manifeste e se exteriorize. Então, a gente começa a ter uma visão dessa ferramenta psicológica, dessa ferramenta de trabalho para a encarnação, que é a todo momento, nas relações com as pessoas, buscarmos o entendimento. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural, né? Então, ele agora vai detalhar essa frase que ele acabou de explicar, né? Dessa ferramenta, desse alicerce, desse fulcro de forças atrativas. Então, ele diz o seguinte, que nós temos por circuito, que seria o limite exterior, o contorno, a circunferência, a nossa energia mental, ela compulsoriamente nos envolve em circuito natural, ou seja, num círculo, numa manifestação exterior natural. Então, eu fiz um desenho para a gente tentar entender essa frase e nos comunicarmos visualmente. Então, imagina que é uma pessoa esquemática aqui, né? O Teodoro achou que isso aí era uma pessoa gordinha. Então, se você tem pensamentos negativos, você exterioriza em torno de si, por uma onda mental natural, aquilo que sai de si próprio. Ao mesmo tempo, se você tem pensamentos positivos, você é envolto por uma onda mental positiva, né? É isso que está dizendo aqui no meu entendimento. Então, somos compulsoriamente, ou seja, não tem opção, é uma lei, envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. E é por isso, né, que em Espiritismo nós nos referimos à lei de ação e reação, nos falamos da lei da colheita, ou seja, o que eu semeio, o que eu planto, eu colho, está totalmente relacionado a esse conceito que traz aqui Emmanuel. Não é que Deus nos vigia e aí nos manda alegria, coisas boas, felicidade, se a gente foi bonzinho, não é isso. É um mecanismo natural automático. Se eu faço mal, penso mal, né? Lembra o oposto de entendimento? Briga, discórdia, desentendimento. Se eu sou assim, eu sou envolvido por essa atmosfera mental.
Se eu busco o entendimento, a paz, a compreensão, a fraternidade operante, como disse Emmanuel, eu sou automaticamente envolvido por essas mesmas energias positivas. E essas energias positivas, então, me trazem automaticamente equilíbrio e felicidade, né? Então, isso é uma lei natural e Emmanuel traz para que a gente venha entender essa lei e saber como reagir na vida. E aí ele complementa então esse conceito dizendo o seguinte: nós nos categorizamos, ou seja, nos classificamos, né, nos definimos como bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos. Então ele elencou duas das nossas forças interiores, que são o pensamento e o sentimento, né, as asas do saber e do sentir, e o uso dela que nos vai classificar como bons ou maus. E elas, no fundo, né, essas forças constituem energias eletromagnéticas. Então, se lembrarmos, o pensamento, segundo Emmanuel, é uma força eletromagnética. E ele diz que um dia o pensamento vai ser até medido. Como hoje a gente tem capacidade de medir a luz elétrica, a gente mede a luz em lumens, um dia nós vamos medir o pensamento. Então, o pensamento é uma capacidade do espírito de transformar o fluido cósmico universal que está ao nosso redor, imprimindo a ele determinadas características, movimento e estrutura. E essas energias eletromagnéticas serão boas, ou seja, nós teremos um halo positivo ao nosso lado se a gente tem características positivas e o oposto se forem negativas, né? E aí, com essas cargas eletromagnéticas, ele diz, com as quais ferimos ou acalentamos, né? Acalentar é segurar nos próprios braços, aconchegar ou aconchegar-se. Então, essas energias que saem de nós são capazes de ferir ou ajudar, acalentar, né? Ajudar ou prejudicar, vitalizar ou destruir, e que voltam invariavelmente a nós impregnadas dos recursos felizes ou infelizes, né? Invariavelmente voltam com os recursos que marcamos. Então, o pior ainda, ou melhor ainda, dependendo da sua energia, pessoal, é que além dela ficar ao redor de si próprio, ela vai em direção ao próximo e quando dele retorna para você, ela vem potencializada para o bem ou para o mal. Então eu fiz um desenho para explicar isso, né? Então, se você é uma pessoa que está usando dos seus bons dons espirituais aqui e tem uma energia positiva, né? Essa carga eletromagnética que lhe cobre é boa, você pode transferir isso para o próximo, para as pessoas ao seu lado. E isso fará com que ele consiga também se transformar e ser agora possuidor de uma energia melhor, na medida que ele aceite e mude. É lógico que isso não é puramente físico. O que é necessário para isso é que a pessoa mude o modo de pensar, mude as preferências que ela tem e passe a ter uma vida mais correta. E aí então ela se beneficia com tudo aquilo. E quando isso ocorre, pessoal, aquela energia que foi volta para você, potencializando ainda mais essa sua psicosfera, essas energias que lhe cercam, né? Porque elas vêm impregnadas, como ele diz aqui, elas voltam invariavelmente a nós, impregnadas do quê? De bons fluidos. E o contrário, infelizmente, ocorrerá se você for aquele que transmite ao outro, se relaciona com o outro com maus pensamentos, com más atitudes, sem entendimento, que é a lição de hoje, né? E porque aquilo retornará para você impregnado de coisas ruins que vão lhe fazer mal. E aí ele dá alguns exemplos. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos com os outros, criamos por atividade reflexa, ou seja, o que vai e volta, o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura de nós mesmos. Quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios.
Então, cólera, irritação, agressividade e aspereza leva para como retorno a nós mesmos desalento, intemperança, crueldade e secura. Ser generoso, compreensivo, prestimoso e útil ao próximo, né? A gente se preocupar em fazer o bem, aliviar as pessoas de suas dificuldades, sempre fazer colocações positivas, ter generosidade nos nossos relacionamentos. Nós teremos como consequência para nós mesmos alegria, tranquilidade, segurança e bom ânimo. Engraçado, né? A própria segurança, a gente se sente mais seguro, mais confortado pela vida, mais tranquilo, adquire alegria, né? E é por isso que Jesus falava do perdão, é por isso que a gente falava de não julgar. Na realidade, esse conceito do entendimento reúne todos esses aspectos positivos da personalidade que são necessários como ferramenta de progresso e de um bom relacionamento para com as pessoas à nossa volta. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Olha que interessante. Então, Emmanuel compara aqui como que as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos são chamados. Então, é como se eu estivesse gritando para a vida, tudo que eu penso, falo ou faço é um chamado. E a vida atende ao nosso chamado. Nós chamamos, ela responde em direção a nós. E não é só a vida, é tudo, todas as coisas e todas as criaturas, né? É por isso que a pessoa de fé move montanhas. A fé faz parte desse contexto. Na fé, a pessoa acredita e move as coisas positivamente. Então, ela tem essas características. Quando a gente entende, o nosso chamamento é positivo, né? E aí a gente deve se questionar: qual é o nosso chamamento? O que eu chamo a vida para mim mesmo? Né? Porque independente do que eu desejo, é lógico, eu quero bem para mim, eu quero facilidades, eu quero ser feliz. Só como eu me comporto, como eu me relaciono com quem está ao meu lado. Aquilo são chamamentos que vão fazer com que coisas semelhantes ao que eu dou venham. Por isso a importância do entendimento, né? Será que eu dou boa compreensão, harmonia e entendimento? Esse é o meu chamamento? Ou será que o meu chamamento é aquilo que a gente havia dito, antagonismo, confronto, contenda, contrariedade, desacordo, desavença? Então, na medida em que eu exteriorizo esse tipo de pensamento, fala ou atitude negativa, eu contamino quem está à minha volta e a vida com essas coisas negativas que voltam para mim. Na medida em que eu contamino, exteriorizo e faço esse chamamento que ele disse para a vida e para as criaturas, voltados para a harmonia, para o entendimento e a compreensão, eu atraio aquilo para mim e eu crio felicidade ao meu lado. Então, esta é a ferramenta para que eu construa uma boa estátua. Esse é o meu buril, é o entendimento. Esta é a ferramenta para que eu plante boas sementes e colha bons frutos. Esse é o meu arado, é o arado do entendimento, né? E aí, para buscar em Jesus também esse mesmo tipo de conhecimento, eu me lembrei aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. O item se chama Bem-aventurados os misericordiosos. E tem um item lá que se chama O sacrifício mais agradável a Deus. Por que eu trouxe esse item? Porque a gente tem essa condição de negociar com Deus. Às vezes a gente pensa, não, eu vou fazer prece, eu vou fazer a caridade, eu vou frequentar o centro espírita, eu vou reservar uma parte do meu dinheiro para ajudar o próximo, né? Então, essas coisas que a gente faz são importantes? São, mas não são determinantes. Para entender isso, vamos ver lá o que fala Mateus, no capítulo 5, 23. Ele está falando, reportando aqui, né, trazendo para nós uma fala de Jesus, que foi, portanto,
Se estiveres oferecendo tua oferta sobre o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar, vai e reconcilia-te primeiramente com o teu irmão. Então vem e oferece tua oferta. Então Jesus estava comentando com os discípulos que o judeu, ele era ainda um povo naquela época muito materialista. Naquela época, a própria humanidade era mais simples. Então a gente não tinha muitos pensamentos abstratos. A gente entendia as coisas do ponto de vista físico. Então ele fazia uma oferenda material a Deus. Ele achava que era assim. Hoje a gente já sabe que não precisa fazer nenhuma oferenda material a Deus. Eu não preciso dar coisas para Deus. Mas a gente às vezes ainda pensa que eu preciso dar atitudes, comportamentos ou uma coisa formal, ir no centro espírita, ir na igreja, alguma coisa assim. E na verdade, não é bem isso. Por quê? O que disse Jesus? Olha, antes de fazer essa sua oferenda ou ter esse relacionamento com Deus, o que é importante? Vá se reconciliar com seu irmão. Se você tem alguém com o qual você não está em entendimento, vá se entender com ele, né? Primeiro se reconcilie, entenda o lado dele, perdoe, né? Para que não haja mais mágoa, não haja mais ressentimento. Então você vem e faz a sua oferenda a Deus, né? Então, nesse princípio daqui do Evangelho de Mateus, a gente entende em profundidade a importância do entendimento para que a gente se prepare, inclusive, para o nosso relacionamento com Deus, né? E aí, Allan Kardec, ele comenta esse aspecto, né? Eu só trouxe o comecinho do comentário dele, quem quiser pode estudar, é bem legal. Ele fala assim: quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, né? Então, ressentimento, se a gente for pensar, né, é uma mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que se recebeu, rancor. E mágoa, por sua vez, é uma sensação dolorosa causada por decepção, ofensa ou indelicadeza. É um estado de espírito de quem sente desgosto, tristeza. Então a gente consegue entender que, tendo esses sentimentos no nosso coração, nós estamos com aquela aura negra que eu desenhei ali de brincadeira, né, pessoal? Aquele só um desenhinho ali que eu fiz. Mas a gente está carregado de coisas que vêm de retorno a nós, que são contra o estabelecimento da felicidade, que é o que a gente quer. Então é por isso que nós temos que ter entendimento para conosco mesmo, entendimento para com o próximo, e não ter esses sentimentos, né, presentes para que a gente tenha um relacionamento limpo com Deus, né? Aí, continuando, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros e que há algum mal que se tiver feito contra um irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento, né? Então essa é uma frase que eu pensei de todos os ensinamentos enormes, imensos que Jesus nos trouxe, que eu acho que se enquadra perfeitamente na compreensão um pouco mais aprofundada do que vem a ser esse entendimento, né? Segundo Emmanuel nos traz, né? Então, o perdão, a reparação, faz parte de nos entendermos com, né? Nos harmonizarmos com as pessoas que estão à nossa volta. E de forma a termos o coração livre, né, de qualquer mau pensamento. E também aqui no livro Pensamento e Vida, no capítulo 4, eu achei uma coisa interessante para a gente aprofundar ainda mais isso, que é a seguinte frase de Emmanuel: pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, isso que eu achei incrível, né? Então o amor, ele é uma coisa ativa. Não tem essa de falar, ah, eu amo, mas não faço nada a respeito, né? Se você ama, na verdade, você tem atitudes para com a pessoa, senão você não ama verdadeiramente. A criatura se ilumina e amorfosia por dentro, emitindo em favor dos outros os reflexos de suas próprias virtudes. É o que ele estava falando antes,
né, do sentimento de entendimento, que ele vai e ele causa entendimento no outro e vem de retorno para nós. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos na própria grandeza, impelindo-nos para o alto. Então, esse amor aqui, né, com ele a gente faz refletir no próximo o bem e a virtude que possuímos. Então, né, a gente transferir para o outro o que a gente tem de bom e que a gente já conquistou. Se eu não faço esse movimento, na verdade, eu não tenho amor nenhum, né? E isso nos impele, ou seja, nos faz avançar a força, nos empurra, né, para o progresso, né? E aí, voltando àquele frase de Provérbios, né, no Velho Testamento, o coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria, né? Então a gente vai adquirir o conhecimento verdadeiro das coisas, a sabedoria verdadeira das coisas, na medida em que a gente desenvolve esses sentimentos de amor e de compreensão mútuas. Voltando aqui ao nosso estudo, né, do capítulo de hoje, até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face da luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face da sombra, pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. Então, nós temos já, como nós estamos ainda no começo da evolução, né, nós temos uma face de luz que alteia para os cimos e uma face de sombra que ainda nos mantém ligados à retaguarda. Altear é erguer-se, elevar-se, e cimo é a parte de cima do monte, o topo. Então, como ainda nós não estamos em plena consciência cósmica, ou seja, não somos espíritos perfeitos, somos espíritos em início da evolução, é natural que a gente tenha ainda pontos positivos, pontos negativos, pontos de luz, pontos escuros, né? Então, nós temos um lado nosso que já está voltado para o alto, para a evolução e para a luz, e temos um outro lado ainda ligado à retaguarda e à sombra, né? A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima, o fulgor pleno do sol, por baixo, a obscuridade do abismo. Então, aqui, Emmanuel dá um exemplo do que ele acabou de dizer, que a própria vida nossa é assim. Para cima tem o sol, que a gente gostaria de ter um impulso de evolução, e para trás temos ainda o abismo e a escuridão. E todos recolhemos do Pai Celeste, né, do alto, da luz, os estímulos ao futuro, e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência, né? Então a gente tem os estímulos do futuro e os reflexos do passado. É a mescla de lados bons e ruins que nós temos. E aqui vem o entendimento para que a gente possa eliminar esses reflexos do passado e nos direcionar ao futuro, desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas. Isso é importante. Nós temos ainda os reflexos do mal, as dificuldades, e às vezes se manifestam em provas e expiações difíceis, né? A gente vê com grandes dificuldades materiais. Essas situações nós mesmos forjamos, nós que fabricamos, né? Então, em realidade, é a colheita do que semeou, é a reação de atitudes que tivemos, são as consequências, né? Então, quando a gente começa a desatar tudo isso, ou seja, corrigir, porque a gente está encarnado com o objetivo de nos melhorarmos, então a gente vai meditando sobre quem somos, buscando ser mais pacientes, buscando desenvolver o perdão, buscando desenvolver o entendimento, a compreensão. Então nós vamos desatando esse mal, né? E ao mesmo tempo a gente tem que o quê? Buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo. Plasmá-lo é dar forma. Onde a gente começa a plasmar as coisas? Na imaginação. Então, quando eu gasto muito tempo da minha imaginação em coisas ruins, revivendo coisas negativas que os outros fizeram, eu me alimento do mal. Nós já estudamos isso também. E eu acabo fazendo o mal. Quando, por outro lado, eu uso a minha imaginação para plasmar o bem
e eu me imagino feliz com aquela pessoa, eu me imagino feliz com as dificuldades que eu tenho, eu começo a criar uma condição de entendimento para com a vida, para com o próximo, né? Eu começo a fazer tudo que eu tenho ao meu alcance para encontrar a felicidade, para encontrar a evolução que eu busco, né? E aí eu começo a usar os potenciais que eu tenho para alcançar esse bem, essa felicidade e essa evolução. Para começar, diz aqui, voltando a Emmanuel, precisamos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro, ou seja, para eliminar o verme e enriquecer a utilidade da segunda, ou seja, que a plantação seja o mais frutífera possível. Então, muitas vezes, a gente não tem esse discernimento ou equilíbrio. A gente vê uma pessoa que faz coisas que a gente não gosta, a gente elimina a pessoa, a gente quer que ela saia. Mas não, eu tenho que separar a plantação do verme, ou seja, as atitudes ruins da pessoa. E eu tenho que, como agricultor aqui, me dedicar a tirar o que é ruim para que a pessoa frutifique. E eu tenho que fazer o máximo e ter a máxima felicidade de ver aquela pessoa que me parece antagonista, que eu não gosto, de ver ela se dando bem, sendo feliz e acertando, porque significa que ela está entrando no caminho reto. É o único jeito da gente ser feliz, pessoal, é todo mundo junto. Eu não posso ser eu feliz e deixando o outro se lascar, né? Então não tem como, né? Todo mundo tem que caminhar junto em direção ao bem e à paz, tá? Então, para abolir o domínio do primeiro, enriquecer a utilidade da segunda, separar o criminoso da criminalidade. E assim como o trabalhador rural extingue a praga salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento, nosso esforço de compreensão, improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência sem alentá-la. Então, guante era aquela luva que a gente vê antiga lá do pessoal que usava armadura, sabe? Armadura antiga, medieval, guante é aquela luva pesada, né? Ou, do ponto de vista figurado, é autoridade, severidade, rigor. Então veja como o conselho de Emmanuel é bonito. Ele diz que a pessoa que está em erro, em delinquência, ele está sob o guante da delinquência, ou seja, ele está ali pressionado por escolhas ruins que ele fez, consequências negativas de erros, de mais do que ele acabou optando por fazer, e cabe a nós sempre auxiliá-lo, sempre ver nele um espírito como nós, filhos de Deus como nós, que está a caminho da perfeição, da felicidade, e eu não posso ter nada contra ele, mas ao mesmo tempo eu não posso alentar o mal, eu tenho que combater o mal. E aí cabe criarmos em nós o bom senso, a maturidade, a condição de fazer isso como lavrador, que se eu vou com muita violência, eu destruo a plantação inteira, para o lavrador é um insucesso completo. Mesmo que a praga morra, se a lavoura morrer junto. Então, o que eu faço no relacionamento com o próximo, onde eu ajudo ele combatendo só o mal, mas o elevando? Esse é o convite aqui, né? E aí, Emmanuel falou uma frase assim, tão poética, né, pessoal? Ele fala assim: apequenar-se para ajudar, sem perder a altura. É assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação, né? Depois essa figura do elefante, né, como se fosse um espírito muito grande, já muito forte, mas que enquanto o outro mais frágil tenta ali estudar e compreender, ele se deita no mesmo nível do outro. Ele nunca deixará de ser um elefante todo-poderoso, mas ele mostra esse gesto de compaixão se aproximando do outro para poder ajudá-lo naquilo que ele precisa. Então aqui diz Emmanuel, apequenar-se para ajudar sem perder a altura e assegurar a melhoria de todos, né? Então nós temos que ser muito maduros espiritualmente e fazer as nossas ações com entendimento para que todos saiam beneficiados, né? E assim eu acentuo a minha própria sublimação, porque o que eu dou, eu recebo depois de volta. Entretanto,
Só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento, em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Então, né, ele diz aqui, ó, só o culto infatigável, ou seja, que não cansa, incansável, que não se fadiga. Então, essa questão de buscar o entendimento, pessoal, tem que ser feito todo dia, toda hora, ininterruptamente. Porque é só essa busca constante do entendimento que nos garantirá equilíbrio, né? Então, se a gente lembrar daquela pessoa, né, quando ela tem entendimento, ela cria em torno dela aquela situação favorável e ela influencia positivamente o próximo para que ele também consiga tirar o melhor de si próprio na atividade da reencarnação, né? E aí, isso é o serviço nosso do autoburilamento, porque eu só melhorarei por mim mesmo. Sou eu o responsável da minha própria evolução, né? E aí nós temos que empenhar nisso nossos melhores sonhos, né? Por quê? Tudo aquilo que eu desejo deve se basear nisso. O que eu sonho para mim, né, de melhor tem que ser isso. Então, se eu sonho com um carro, se eu sonho com casa, já está dando problema, né? Eu tenho que sonhar com essas coisas espirituais positivas, né? E aí ele diz que o amor puro, ele vai criar na nossa mente a energia da luz. Jesus falou: "Brilhe vossa luz". Então, nós temos que fazer a luz que temos brilhar. Quando ele diz brilhe vossa luz, ele já disse que a gente tem luz e que a gente é capaz de fazê-la brilhar. E o entendimento, o culto do entendimento, Emmanuel nos coloca que é um dos elementos fundamentais para que a gente faça que a luz divina que temos em nós brilhe e ela nos envolva, né? E ela expanda de forma para a nossa proteção e renovação. E então, com isso, nós encerramos o capítulo 10 do Pensamento e Vida, mas ainda de Emmanuel, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão final uma página desse livro Pão Nosso. Quem gostaria de ter um livro para fazer uma meditação curta, um evangelho no lar? Esse é um livro excelente, pessoal, psicografado em 1950, publicado em 1950 por psicografia de Chico Xavier. Então, na lição 167 desse capítulo, tem uma carta de Paulo aos Romanos, uma parte da epístola de Paulo aos Romanos que diz o seguinte: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a gente vê que Paulo também buscou esse mesmo conceito que tinha lá, né, de Provérbios. Então, a própria lição chama-se Entendimento, como esse capítulo de hoje do Pensamento e Vida. E aí, a convite que Paulo nos faz, ou melhor, fez aos discípulos romanos, né, é: transforme a vós mesmos, transformai-vos, vocês se transformem, se renovem pelo entendimento. E aí, Emmanuel explica o seguinte: quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. Então, Emmanuel abre o comentário dele dizendo assim: todo mundo ligado ao Evangelho e qualquer doutrina religiosa sabe que é necessário a transformação para o bem. Então, a nossa transformação espiritual é aceita, desculpa, pessoal, como uma coisa necessária. Só que aí Emmanuel faz um alerta que talvez nem todos de nós tenhamos uma compreensão do que é essa transformação pelo entendimento. No fundo, todos anelam a modificação, ou todos desejam, querem a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional.
Olha que coisa, hein? O que seria essa questão aqui? Eu quero a mudança da classificação convencional, né? Aí ele explica no próximo capítulo, no próximo parágrafo. O menos favorecido pelo dinheiro busca escalar o domínio das possibilidades materiais. Então ele quer ficar mais rico. Os detentores de tarefas humildes, né, seriam trabalhos considerados menores, ou que ele mesmo, por uma vaidade, acha que é um trabalho insignificante, qualquer coisa assim, pleiteiam as grandes posições. Então, querem estar entre as pessoas de poder, de prestígio. E um crescendo desconcertante, num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita. Olha que coisa, gente. Então, desse início, querer mais dinheiro, querer um trabalho de posição e prestígio, isso cresce de uma forma desconcertante, ou seja, para os espíritos que assistem à nossa evolução, são atitudes bizarras, coisas sem sentidos que mostram a nossa falta de clareza espiritual. Quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam. Aqui ele foi fundo. Indébita é indevida, incorreta, não merecida. Transformação não merecida da oportunidade a que se ajustam. Então, aquela situação material difícil, aquele trabalho humilde que ele comentou, são as oportunidades melhores para mim. Deus nos dá sempre o melhor, pessoal, porque Ele nos ama, Ele nunca nos vai nos dar uma coisa que não é o melhor para nós. Aquilo é o melhor para nós. E a gente, na ideia de transformar-nos, queremos transformar aquilo que é que não é aquilo que eu tenho que transformar, porque aquilo é o que eu preciso. Então eu quero uma transformação indébita do que ele chama de oportunidade, que são essas coisas da vida material que às vezes parecem difíceis, mas são as nossas oportunidades de evolução. Mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável, agora vem ele, não é do plano exterior flutuante, ou seja, que é de um jeito hoje, de outro amanhã, eu reencarno homem, reencarno mulher, reencarno pobre, reencarno rico. Não é isso, né? Transformar-se a o cristão devotado não pelos sinais externos, mas sim pelo entendimento. É o que dizia Paulo: transformai-vos pelo entendimento. E é isso a grande importância dessa ferramenta, que é nós entendermos o próximo, a nós mesmos. Então, ao invés de condenar, tente compreender. Tente ver o lado positivo do que ele pode, do que você pode fazer por ele, dotando a própria mente de nova luz, em novas concepções. Então, a busca do entendimento transforma a nossa mente de forma que a gente consegue ter novos pontos de vista e realmente sairmos da sombra onde nos encontramos para irmos num plano mais iluminado, onde a realidade é mais clara. Se eu não faço isso, eu não consigo. Então, vejo que esse é um movimento muito importante que faz parte do perdão. Eu não posso querer um perdão artificial do tipo, a pessoa me ofendeu e eu falo, tá no evangelho que eu tenho que perdoar. Então, na verdade, eu olho para ela, o meu sentimento não foi refeito, eu não a entendo, mas eu perdoo entre aspas. No fundo, eu estou guardando aquela mágoa que Jesus falava. Antes de você ir a Deus, vai se acertar com os espíritos, com as pessoas que você deve, né? Então, sem entendimento não tem perdão, ele é base para o perdão, porque para que o perdão seja verdadeiro, eu tenho que transformar aquele ressentimento, aquela mágoa em amor. E eu preciso entender o próximo, o ponto de vista dele, o que aconteceu com ele, ver nele um espírito bom, um espírito de luz que caminha para Deus tanto quanto eu, né? Então, é pelo entendimento que nós seremos capazes de atingir um outro plano de compreensão de Deus, das coisas e da vida. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental, tudo isso está no plano da mente, né? Pensamento e vida
é um livro onde Emmanuel nos explica sobre a mente. Ele começa com o primeiro capítulo, é a mente, o espelho da vida. Então, tudo isso, pessoal, tem a ver com a construção mental nossa. Ele exige constante esforço no bem e no conhecimento, né? Já havia dito, a gente já tinha comentado isso, que tem que ser um esforço constante que alimente os nossos sonhos, né? Os sonhos de nos entendermos fraternalmente, uma fraternidade operante entre todos. Ainda aqui é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicam o dia de ontem. Te prejudicaram o dia de ontem. Então é necessário ter disciplina para que a gente alcance esse entendimento, persistência e que a gente abandone velhos pontos de vista, falsas noções que já nos prejudicam há muito tempo. A gente não sabe há quantos séculos nós mantemos o nosso egoísmo, com todo o esforço que a gente pode fazer, né? A nossa falta de consideração para com o próximo, o nosso desejo de hegemonia, o nosso desejo de supremacia. E é isso tudo que está, essas falsas noções é que estão nos prejudicando. Então é o convite de Emmanuel, abandone isso aí, para que você se transforme. Repara a estrutura que dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhastes no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Então veja, essa é a última parte, né, do capítulo aqui, né, do entendimento, e Emmanuel diz o seguinte: repara, observe, medite sobre os seus raciocínios de agora. Como você pensa hoje? Qual é a compreensão que você tem daquilo que lhe acontece, daquilo que o outro faz para você, né? Será que o outro faz aquilo para me prejudicar? Ele pode me prejudicar ou só eu mesmo posso me prejudicar na medida em como eu aceito o que me acontece, né? Quais são os raciocínios que eu tenho hoje ante as circunstâncias que me rodeiam? E pergunta para si mesmo, quanto ganhastes no Evangelho para analisar retamente? Então, depois de tantas mensagens de Jesus, né, já tem 2000 anos, pessoal, que ele está falando para gente, que ele falou para a gente isso aí, né? E tantos espíritos vieram após ele manter viva a mensagem do Cristo, né? Então, o Evangelho nos trouxe novas formas de pensarmos, de interpretarmos essa realidade toda, né? E para que a gente possa abrir novos caminhos, né? Então, como que hoje eu tenho analisado as coisas que me acontecem? Faz isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. E aí a gente lembra um pouco, talvez, de prece, né? Não só a prece pedido, mas uma prece que nos faça ajudar a uma autoavaliação. A gente já estudou, talvez vocês conheçam também, Santo Agostinho falava da importância de toda noite você pensar sobre o que fez, se o seu dia foi correto, se você faria algo diferente, né? Então, quando a gente faz isso, a gente começa a rever os nossos raciocínios, rever o nosso entendimento e permitir que aquilo que o Evangelho vem nos ensinando, aquilo que as palavras de Cristo vêm nos ensinando, lentamente vão mudando aquelas cristalizações que a gente tem que nos acabaram prejudicando por tanto tempo. E a gente consegue, então, ganhar nova luz, né? De compreensão e entendimento ao próximo. Então era isso, pessoal, né? O entendimento é ferramenta e alicerce do trabalho renovador, gerando equilíbrio no serviço de autoburilamento. Isso aqui eu juntei algumas frases de Emmanuel aqui do Pensamento e Vida, e eu tentei resumir dessa forma, que ele é uma ferramenta e ao mesmo tempo ele é o alicerce, ele é a base do nosso trabalho renovador. Eu não faço reforma íntima, que a gente gosta no Espiritismo de usar essa palavra. Eu não faço reforma íntima sem entendimento.
E ela, ao mesmo tempo, o entendimento gera equilíbrio no serviço de autoburilamento, de melhoria de nós mesmos. E eu encerro de novo pela terceira vez com Provérbios, que eu achei muito legal isso aqui, né? Que fala que o coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido do sábio busca a sabedoria. Então, o meu sentimento positivo e o amor que eu quero ter, se eu sou entendido, ou seja, que se eu busco entendimento, ele faz com que eu tenha conhecimento, né? E eu devo ter o meu ouvido voltado para o bem, busca da sabedoria e não com coisas que acabam não ajudando e só nos prejudicando. E era isso. Espero que vocês tenham achado legal o estudo de hoje e nós encerramos por aqui, pessoal, agradecendo a presença de todos vocês.